Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa no nosso canal aqui da Sociedade Chesterton Brasil. E eu venho armado aqui com esse livro, né, do Chesterton, já conhecido de quem nos acompanha, tá? E acredito que todo mundo que se interessa um pouco mais sobre Chesterton, ou mesmo sobre o tema da vida humana, da antropologia filosófica, da antropologia teológica, já deu uma olhada, ou pelo menos sabe da existência desse livro, que é o Eugenia e Outras Desgraças, certo? O tema da eugenia não é nenhuma novidade, certo? E ultimamente, algumas coisas que vêm à mídia, notícias e assim por diante, de escândalos, de crimes, né, contra a vida e a dignidade da pessoa humana, abusos sexuais, tráfico de pessoas e assim por diante, se tornaram bastante vultuoso na mídia agora, certo? Mas volta e meia surge um grande escândalo nesse sentido, tá? E particularmente nós temos uma série de situações que continuam, né, aí presentes sempre e constantemente com relação ao aborto, eutanásia, experiências, né, com células tronco embrionária, né? Então eu acredito que a nossa situação não é uma situação que demande que surja um grande escândalo envolvendo, né, um multimilionário com milhas onde aconteciam coisas escandalosas, nem membros da família real envolvida com isso, nem nada disso, para que a gente, né, tenha a urgência de refletir, mais do que isso, né, aprofundar e chegar a alguns conceitos bem claros sobre a questão da dignidade da pessoa humana, sobre a questão, né, também de quais as consequências, né, que essa dignidade nos traz na hora de tratar da vida humana, desde a sua origem, né, até o momento derradeiro, né, da sua morte, da separação de alma e corpo e da morte, né, de cada indivíduo. Então, essa dignidade traz tudo uma carga de responsabilidade, né, em relação, né, às pessoas, às nossas atitudes em relação a elas. E evidente, quando acontece esse tipo de coisa, ou pelo menos quando vem à tona, a gente, né, entra num estado de uma certa, vamos dizer, por um lado, uma consternação. Algumas pessoas mais maduras vão ter, né, aquela coisa, puxa vida, né, está na hora de eu botar em dia aquele estudo sobre coisas relacionadas à dignidade da pessoa humana, me inteirar mais dessas coisas, não sei. Mas a impressão que dá é que muitas vezes, quando surgem essas notícias, muitas pessoas são tomadas por uma curiosidade, nós poderíamos dizer mesmo uma curiosidade malsã. Saindo do campo dos crimes, né, desses tipos de crimes contra a dignidade da pessoa humana, né, esses que ainda, bom, é óbvio que o homicídio e essas coisas todas são aberrantes, mas tráfico de pessoas chama muita atenção, abusos de menores chamam muita atenção. Mas, às vezes, a gente vê que existem crimes, né, como de serial killers ou de alguns assassinos que têm um certo requinte na hora de matar ou de despistar a polícia, que causam todo essa curiosidade, aí que chega o grande ponto, e surge todo esse material hoje em dia chamado o true crime, né, podcast de true crime, livros sobre true crime, que na verdade é uma maneira, né, de tornar palatável, ou pelo menos compreensível, né, em forma de narrativa para o grande público, né, as tramas que envolvem aquelas investigações que são, né, tratadas, cotejadas, né, pelas várias polícias investigativas aí, né, em vários casos que existem mundo afora, tá? Isso não é uma prática incomum, certo? Já houve dentro da história da literatura, né, pessoas que procuravam, por exemplo, traduzir em formato de narrativa grandes julgamentos de criminosos célebres. Né? Existem até coleção de livro com isso, por exemplo, no contexto do Reino Unido, tá? Agora, falando do nosso assunto, que é a questão da dignidade da pessoa humana, os fundamentos dela, e procurando sair dessa coisa da curiosidade, né? Porque a impressão que dá assim é que muita gente não está muito preocupado em entender ou aprofundar o conhecimento de quem é a pessoa humana e da sua dignidade. As pessoas às vezes parecem que estão muito preocupadas em conhecer detalhes escabrosos, né? Parece que é um pouco aquela coisa, né, que atrai aquelas pessoas que gostam do que chamam alguns de cinema, filmes gore, né? Ou seja, muito sangue, muitas cenas chocantes, muitas coisas, né, extraordinárias e mesmo bizarras acontecendo com as pessoas nessas histórias. Então parece que o mesmo tipo de curiosidade move as pessoas, né, quando os assuntos são esses tipos de crimes ou escândalos. E o problema é que isso acaba, né, tendo reflexo zero, né, no contexto da vida, né, concreta das pessoas. Ou seja, as pessoas pensam que esses casos, esses escândalos, né, terríveis, é uma coisa que acontece lá muito distante,
num contexto muito extraordinário, e como nós falamos, faz parte do dia a dia, inclusive legalmente, né, de tantos países, do nosso em algum grau, porque já existem situações em que é previsto, né, o aborto, né, legalizado no Brasil, né, não é uma legalização ampla, mas existem circunstâncias em outros países, né, a legalização, ou seja, a prática do aborto é restrita, né? Ou seja, para quem como eu tem a convicção, e assim como Chesterton, que essa dignidade da vida humana, ela reside desde o primeiro momento do surgimento, né, daquela vida que é humana, mesmo que para nós muitas vezes não tenha os caracteres que nós reconhecemos mais comumente, né, o corpo desenvolvido, né, já está ali, né, um ser humano diante de nós, que é muito diferente diante de um bebezinho, por exemplo. Então, nós que acreditamos nisso, que as coisas começam, a dignidade de alguém começa desde aquele momento da concepção, esse tipo de curiosidade não traz, via de regra, nenhuma grande mudança na consciência das pessoas. Por isso que a gente precisa, às vezes, aproveitar esse interesse das pessoas sobre a grande pergunta, como é que alguém é capaz de cometer certos crimes, para jogar a luz para a origem dessas coisas, né? Onde é que está a origem, vamos chamar assim, a origem do mal? E a gente poderia arriscar, né, que uma das origens, pelo menos, é a questão desses problemas que envolvem o que Chesterton apresenta com a questão da eugenia. Então, vou me permitir ler com vocês aqui algum trecho disso, tá? Onde o Chesterton procura, né, dizer para nós alguma coisa numa tentativa de definição dessa questão da eugenia. Então ele vai começar no primeiro parágrafo assim: a coisa mais sábia do mundo é gritar antes de estar ferido. De nada vale gritar depois de já ferido, especialmente se mortalmente ferido. Muito se fala da impaciência do povo, mas qualquer historiador ajuizado bem sabe que a maior parte das tiranias só foi possível graças a um povo que tardou a se mexer. Não raro é imprescindível resistir a uma tirania antes mesmo de ela existir. E não é resposta alguma dizer, com longínquo e rarefeito otimismo, que o plano ainda está no ar, longe de firmar os pés no chão. O único modo de frear um golpe de machado é quando ele ainda reboa no ar. E quando nós vemos algumas coisas sobre certos escândalos relacionados, né, à questão da dignidade da vida humana e assim por diante, nós percebemos uma coisa muito complicada. Qual é a coisa complicada que nós percebemos? Nós temos pessoas com alto nível de poder, ou aparentemente é assim, que parecem estar envolvidas em coisas muito perversas, tá? Com penetração social, com influência, com relações. E algumas dessas coisas perversas passam por uma espécie de ideia. Por um lado, a ideia de um bem maior, né? Existe um certo, sei lá, proporcionalismo, relativismo, a ideia, né, de que, poxa vida, né, nós vamos fazer um grande mal para uns poucos e com isso vamos conseguir o bem de muitos, certo? E com isso eu saio, né, do âmbito propriamente dessas questões mais escabrosas e vulgares e entro num âmbito hoje muito conhecido por alguns, que é do aperfeiçoamento genético, né? Quando a gente fala em eugenia, as pessoas pensam muito nisso, aperfeiçoamento genético. Ou seja, intervir, né, lá ainda, né, no momento de formação mais primevo de uma pessoa, em elementos relacionados com a cor dos olhos, com a predisposição ou não para esta ou aquela doença e assim por diante. O que para muitos vai parecer algo, né, super aconselhável, super bacana, super, não há por que evitar esse tipo de coisa, né? Mas nós temos que pensar que nós estamos diante de uma sociedade que, quando propõe isso, propõe também a eliminação, né, de tudo aquilo que destoa, né, desse objetivo conseguido, né? Ou seja, qual é o lugar da pessoa com uma imperfeição, seja ela qual for? E alguns de vocês começam a pensar, quando eu falo disso, de coisas muito severas, como, por exemplo, a anencefalia, que é, né, a pessoa que, no seu desenvolvimento, né, não tem uma parte significativa, né, da massa cerebral ou coisa que o valha. Mas já houve em países, né, em processo de legalização do aborto, ou com a possibilidade de abortar uma criança com má formação, gente requisitando o aborto, né, por malformações muito simples de serem, não que não tragam problemas para as pessoas, não que tenham o seu nível de dificuldade, nada disso, mas que são completamente viáveis de serem contornados. Por exemplo, a questão do lábio leporino, por exemplo. Já vi caso disso, né? Mãe
querendo, né, requisitar numa das cortes da Europa o aborto de uma criança que teria, no caso, lábio leporino. Pelo menos foi assim que chegou o relato a mim, certo? Mas pensando que muitas vezes, né, o aborto é querido simplesmente vendo a criança como um mal, né, mesmo sem nenhuma constatação documental desse caso que eu dou, podemos pensar que não é nenhum absurdo, né, que qualquer coisa que saia, né, do contexto ordinário, tá, de uma pessoa considerada plenamente saudável, já é, por mais que seja remediável assim por diante, pode virar pretexto, né, para, né, interromper, para o aborto, para acabar com uma vida ainda em gestação. E isso existe por causa de uma mentalidade onde, na verdade, se restringe a vida humana somente ao âmbito da realidade que nós vemos, né? E uma realidade que nós vemos de uma maneira ainda mais restrita. Não é só ser imanentista, não é só ser materialista, não é só querer prender as pessoas em relação a tudo que acontece nesse mundo, como se fosse a única coisa que importasse. Mas é também dizer que só importa um determinado tipo de vida nesse mundo. É uma coisa ainda mais restrita, certo? O que parece partir de alguns grupos que com certeza têm mais familiaridade com a vida das elites, é que ninguém está, né, demonizando elites, tá? Mas o fato é de um elitismo, né, biológico, de um elitismo social, de um elitismo de diversos tipos, dizendo que uma vida com sofrimentos não vale a pena ser vivida, tá? Só que, claro, uma coisa é nós tratarmos disso, por exemplo, na eutanásia, tá? Que é um outro âmbito de conversa. Agora, quando eu digo que a vida do outro não vale a pena ser vivida, as coisas se complicam. Eu acredito que ninguém que está aqui agora, né, vendo esse vídeo, né, acompanhando essa reflexão, vai pensar o seguinte, né, não, tranquilo, eu estou muito tranquilo para que um grupo de pessoas que não sou eu, da qual não faço parte, perdão, né, ou que tenham mais voto ou poder de decisão, um poder de decisão tal qual a minha, ou qualquer outro grupo que não me conhece, que nunca me viu de forma alguma, que eu não tenho vínculo nenhum, essas pessoas podem pegar, resolverem a minha vida como uma equação matemática, então decidirem se minha vida vale a pena ou não. O mais absurdo ainda, né? Isso ainda antes da pessoa nascer, né? Eu não tenho como imaginar quais são todos os campos de circunstâncias que vão envolver a vida de uma pessoa. E isso nós podemos falar, né, de alguma forma, parece mais razoável quando o assunto é questão de más formações congênitas, esse tipo de coisa. Agora, os argumentos hoje em dia estão envolvendo coisas muito mais subjetivas, né? E essas coisas subjetivas são, por exemplo, a condição social em que a criança vai nascer, né? As circunstâncias próprias dos pais, né? E assim por diante. Aonde, por causa de algumas coisas que realmente nós admitimos vão trazer grandes problemas para essa criança ao longo da vida, e ela vai ter que saber lidar com isso, né? E muitas vezes a sociedade não é nem um pouco justa, e mesmo as pessoas que defendem a vida desde a sua origem, muitas vezes não estão fazendo tantas coisas assim para melhorarem a vida daqueles que vão nascer, tá? Porém, nós não podemos negar que é uma coisa muito curiosa, no mínimo, né, determinar com tanta certeza que a vida de alguém que não é a minha vida, né, primeiro, esse alguém no caso não sou eu, essa é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? Por quê? Porque vai enfrentar esta ou aquela dificuldade, porque vai provavelmente ter esse e aquele desafio e assim por diante, certo? E o mais complicado é que essa é uma medida que, via de regra, a maioria das pessoas não aplicariam para si. E é complicado sustentar as coisas dessa maneira. O outro ponto que eu colocaria, e aí esse tipo de falácia, tá? Ele se aproveita em grande parte, certo? Ele acaba se perpetuando em grande parte, e quando as pessoas são prejudicadas, gravemente prejudicadas, elas são prejudicadas, via de regra, aquelas pessoas que estão em um nível grande de fragilidade, certo? Ou seja, nós deveríamos pensar também, quando nós falamos dessas teorias, sobre quais são, né, o que acontece com o elo mais fraco da corrente. Em via de regra, as pessoas, né, estão num estado de fragilidade tal, em algumas situações, que diante dessa mentalidade é muito fácil que elas se tornem, né, vítimas daqueles que querem justificar, né, os mais diversos excessos a partir, né, de pensamentos que envolvem o desenvolvimento da ciência, evitar mais sofrimento para pessoas, né, que vão nascer em contextos difíceis, né, ou mesmo, então, né, dizer que as pessoas nem mesmo são humanas porque não gozam de algum elemento que normalmente todo mundo tem, ou coisa do tipo, tá? E aí eu quero partir para um outro ponto, até que eu acho que isso fica bem compreendido, que é a questão de qual é o fundamento da dignidade humana dentro da tradição filosófica em que Chesterton, né, se desincumbe, tá?
que é o quê? A gente às vezes tem a impressão, né, de que as pessoas, elas podem ser atribuídas a ela o status de pessoa por coisa de uma diferença quantitativa. Ou seja, se eu uno, né, numa pessoa uma série de atributos, tá, ela se torna, ou melhor, se um ser humano, porque eu quero distinguir isso aqui, tá? Esse é o nosso grande ponto de conversa, né? Se um ser humano, né, ele tem um determinado apanhado, né, de atributos, né, ou se ele atende a um certo checklist, né, de funções biológicas e assim por diante, capacidades e assim por diante. Então, eu posso atribuir ele a um status, que é o status de pessoa. E aí, no momento seguinte em que ele perder qualquer um desses atributos que for considerado essencial para ser, né, pessoa humana, tá? Ele já não tem mais o status de pessoa, tá? É complicadíssimo, né, esse tipo de pensamento. E na minha visão, e na visão de Chesterton, ele não se sustenta. Tá? Os argumentos que eu vou trazer aqui são em grande parte de uma reflexão que a gente chama, né, a gente elenca essa escola filosófica como uma escola realista, certo? Que tem a sua tradição, a sua origem no projeto clássico, tá, de filosofia, né, especialmente com Aristóteles. Tá? Mas é claro que o fundamento de Sócrates, Platão, né, e assim por diante está contido também nesse pensamento. Que é o seguinte: a diferença do ser humano, ela não é em si uma diferença quantitativa em relação a todos os outros seres, mas uma diferença qualitativa. Né? Existe uma qualidade no ser humano que está presente nele desde sempre, certo? De maneira que é o seguinte: você não tem, né, no ser humano, mesmo aquele que sofre graves problemas no seu desenvolvimento, qualquer outro tipo, né, de persona, qualquer outro tipo, nem melhor dizendo, não de persona, qualquer outro tipo de característica ou identidade que o identifique com qualquer outro ser que não, né, o ser humano, tá? Então, assim, você não pode pensar, né, o ser humano debilitado, enfraquecido, ele não vai performar, nem vai tomar as características de qualquer outro dos seres que existem na natureza. Por mais que algumas vezes as pessoas gostem de atribuir semelhanças entre as condições de um ser humano numa situação e, né, outros seres da natureza. Mas isso não acontece, tá? O que acontece é que essa pessoa, como um ser humano, vai ficar impedido de exercer certas, né, funções ou de ter certas capacidades, tá? É isso. E ali eu não tenho outro material, eu não tenho outro componente genético, eu não tenho outra coisa que possa, segundo o que nós conhecemos da ciência, segundo como a ciência nos coloca as coisas, né, identificar aquele indivíduo com qualquer outra espécie, com qualquer outro ser que não seja o ser humano. Está bem? E aí, uma vez que seja assim, nós temos, né, que ter muito claro as consequências de abrir mão desse critério. Porque aí o que nós estamos dizendo? Uma vez que exista, né, esse componente mínimo, né, DNA humano, né, seja, né, isso vem de normalmente, obviamente, material, né, de um homem e de uma mulher, fecundação, e a partir desse momento, então, né, desde esse momento, se nós abrirmos mão da ideia de que desde esse momento, desde o momento da concepção de um ser humano, certo? Ele já deve gozar do status de pessoa, certo? Com todas as questões relacionadas à sua dignidade íntima, tá? Que está dentro dele, nós começamos a espraiar o horizonte, se nós começamos a colocar em outras coisas, essas sim acidentais, que podem acontecer ou não acontecer, dependendo do indivíduo, certo? Nós começamos a quebrar, né, os vínculos que existem entre a nossa inteligência, né, e a ideia, né, de pessoa humana. E a gente nunca sabe onde isso vai parar. Esse que é o grande ponto. Né? E com o elemento eugênico, tá? Daqui a pouquinho eu estou começando a já tirar da jogada, inclusive status de pessoa. Isso existem até famoso filme aquele, né, Gattaca, né? Na verdade ele acaba sendo, né, a tentativa, podemos chamar assim, fonalização, não.
uma maneira de eu tornar, né, uma palavra falável, tá? Esse encadeado de letras que representam, né, o DNA, o genoma humano e assim por diante, tá? E nesse filme, então, se fala disso, de uma nova casta humana, né, de pessoas selecionadas geneticamente, e aí você cria uma subclasse que é aquelas que nascem, né, de atos naturais não acompanhados nem manipulados por nenhum tipo de intervenção. E daqui a pouquinho eu posso saltar, né, dentro desse conceito, já afinal de contas eu penso nisso de maneira quantitativa e não qualitativa, eu posso saltar para a ideia de tirar o status de pessoa, de fato, daquelas que não passaram por esse processo. Então atribuir sim o status de pessoas, afinal de contas é quantitativo. Quantitativamente essas pessoas teriam uma genética melhor, porque foram selecionadas e assim por diante. E aí então elas seriam pessoas no sentido pleno da palavra, enquanto o resto da humanidade, que depende de atos naturais que não foram manipulados geneticamente de nenhuma forma, seria atribuído um status de pessoa somente enquanto essa casta primeva aqui, essa aristocracia genética, atribuísse a eles esse direito de ser pessoa ou não, tá? Gente, isso aí parece meio teoria da conspiração, distopia e assim por diante, tá? Mas a impressão que dá quando aparecem esses grandes escândalos é que existem muitas mentes e muitas mentes com meios, tá, de perpetrar esse tipo de coisa, tá, que já pensam isso em algum nível. Sempre atraiu já, né, e a gente viu o horror que aconteceu durante o século XX com ideologias totalitárias que tentaram implementar projetos, né, eugênicos e assim por diante, na perspectiva da aquisição de uma super-raça humana que superasse todos os males. Aí sempre tem as teorias, né, pretensamente científicas de superação da morte, através de diversas técnicas ou da descoberta de, né, novos componentes que poderiam, né, trazer e manter a vida humana, certo? Vocês percebem que existe sempre uma constante, né, aspiração por realizar aquele projeto, que é o projeto da Torre de Babel. Nós vamos lá conseguir construir pelas nossas próprias forças, né, um aparato que nos equipare a Deus, né, que nos equipare, né, que nos torne invulneráveis. Só que parece que muitas vezes o percurso disso, né, sem nenhuma garantia de aquisição disso para começo de conversa, mas mesmo se fosse garantido, né, a gente pode concordar que existem resultados, né, que não são questionados, mas tem meios que não podem ser aceitos, tá? Mesmo que os resultados sejam inquestionavelmente eficazes, tem meios que são, né, em todos os casos, sempre reprováveis, né? Sob o preço de aviltação da dignidade de quem pratica certas coisas e de quem sofre essas coisas nem se fala, né? Então a gente tem isso diante de nós, só que a grande garantia de que nós não vamos lançar mãos de meios, né, que vão nos rebaixar como espécie, né, como um todo, toda vez que acontecem essas coisas, parece que a humanidade é puxada um pouco para baixo, certo? É essa clareza sobre o fato de que nós não podemos começar a encarar a questão da dignidade da vida humana como uma coisa quantitativa, como conseguir mais excelência genética, mais pureza genética, mais e aí então atribuímos mais humanidade ou mais pessoalidade a quem consegue isso do que aqueles que não o têm e tudo mais, certo? Não existe nenhuma possibilidade de desenvolvimento genético da natureza humana se não houvesse primariamente uma natureza humana. Esse que é o ponto fundamental, né? Não haveria nenhuma possibilidade de desenvolvimento e perfeição do homem se não houvesse, né, na origem um ser humano que surge e que se crê de maneira muito razoável que foi criado por alguém que supera, né, a tudo, né, que há, né, criando tudo, supera tudo que existe. Mas mesmo que eu tenha grandes dúvidas sobre esse tipo de coisa, eu não posso negar, logicamente, que é uma ideia muito razoável que a maior garantia que nós temos de um desenvolvimento constante da humanidade, né, como natureza e como espécie, e de cada indivíduo dentro dela, é um respeito a toda prova, né, pela dignidade de cada um dos indivíduos, independente das circunstâncias em que nascem, se desenvolvem,
assumem ao longo da vida e depois a condição em que se encontram nos seus momentos derradeiros. Essa é a grande garantia de que nós vamos realmente progredir como espécie, né, e assim por diante. E aí sim, com as coisas no lugar, com as primeiras coisas colocadas em primeiro lugar, então se expande a capacidade de trabalho, se expande a capacidade de inteligência, se expande a capacidade, né, de atingir a verdade e de colocar dentro dos limites da moralidade essa verdade a serviço do desenvolvimento integral da pessoa humana. Com certeza, né, abandonar algum dos aspectos fundamentais da dignidade humana não vai levar o ser humano a um novo degrau de desenvolvimento. Vai levar ele a, né, a autodestruição ou pelo menos a destruição de grandes grupos humanos, né, e aí quem sobrevive que viva, né, com os desafios do que foi deixado, né, por esses movimentos tão terríveis. Quando eu falo aqui, eu não estou falando de uma distopia não, tá, gente? Em algum grau a gente pode se colocar perfeitamente nesse lugar de sobreviventes de grandes catástrofes, uma vez que nós somos pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo nunca mais foi o mesmo depois, né, dos cataclismas que aconteceram entre 37, eu coloco 37 ainda porque os ataques do Japão na China, na minha opinião, têm um papel fundamental nesse processo todo que a gente fala que é a Segunda Guerra Mundial, né, terminando depois, né, com aquilo que choca até hoje a tantos, que é as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que ainda colocam hoje o mundo em suspense, né, sempre que se pensa que existem tantas ogivas nucleares no mundo que podem ser disparadas e que ninguém sabe, né, se a humanidade consegue persistir, né, depois, né, de uma guerra como essa, por exemplo. Tá? Então nós somos aqueles que sobrevivemos, né, a grandes grupos humanos que decidiram então que tinham, né, a chave do desenvolvimento do homem perfeito. Chame ele de raça ariana, chame ele de homo soviéticos, chame ele de o que você quiser chamar, nessa ideia do super-homem, tá? E até hoje nós estamos lidando com os equilíbrios, tá, cada vez mais sensíveis, certo? Em vista, né, desses sonhos loucos e perversos, né, que vitimaram de maneira tão forte o século XX e continuam hoje espraiando suas ondas de violência, né, e também, né, de depravação e assim por diante. Pessoal, quem quer aprofundar esses temas, né, com a verve sensacional de Chesterton, tá? Por favor, não deixe, né, faça esse favor por si mesmo, não deixe de aprofundar. Quero aprofundar esses temas, Rodrigo, quero entender mais sobre a dignidade da pessoa humana, quero entender mais sobre temas como relação com genética, vida humana, vida não nascida, reprodução fora da relação conjugal de homem e mulher no matrimônio, questão toda da reprodução in vitro, essas coisas todas. Todos esses temas são perpassados pela verve de Chesterton aqui e pensados a partir da sua visão de mundo, sempre, né, conjugando com coisas que são importantes, né, para toda a estrutura ocidental, que é os valores da moral cristã, que é a tradição filosófica do Ocidente, assim por diante, certo? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar, porque você sabe que gosta desse conteúdo. Até a próxima. Tchau!